A minha Maria, que preguiça de levantar pra botar esse prato lá dentro. Já sei o que eu vou fazer. Vou pegar, chamar João e mandar ele botar o prato lá dentro. Em troca, eu vou dar esse finituba a ele de banana. Ô, João! Vem cá. Tu quer esse finituba de banana? Tá. Eu dou só se você pegar e levar esse prato e botar lá dentro. Ah, vai ser. Vai lá, vá. Tá. Só que não, vou trollar ele. Pegar o finituba. Vou tirar daqui. Botar todinho aqui no meu bolso. Vou tirar lá, vou trollar. Finituba de banana, ó, gente. Cadê, João? Já tô vindo aqui, ó. Vem logo. Aqui, ó, teu finituba de banana. Ah,